Tenho certeza que você respondeu o questionário e já mergulhou no mundo da comunicação. Vamos lá então? E posso dizer que você não está só. Pesquisas indicam que 93% da população mundial tem o tal medo de falar em público. Você sabia disso? Portanto, estamos todas no mesmo barco. E outros dados afirmam que o medo de falar em público é o segundo maior medo da população. Imagina qual é o primeiro? Exatamente o que você pensou aí, o medo da morte. Por isso, vamos em frente que este curso vai te possibilitar avançar ainda mais quando você for falar em público. E para qual público? Boa pergunta essa, né? A ideia que nós temos é que público é aquela multidão, uma plateia imensa. Claro que é também, mas a partir do momento que eu tenho uma pessoa à minha frente, já é o meu público, concorda? Se estou numa conversa a dois com o meu cliente, estou em público. Se estou na reunião com toda a minha equipe, também estou em público. E eu estou em público agora, falando com você. Muito bem, abordaremos então os 3 pilares da comunicação e eu convido você a pegar papel e caneta para que a gente possa, aliás, você aí do outro lado, possa fazer as suas anotações. Assim, o curso vai fazendo sentido e em breve nós teremos também exercícios práticos para você colocar em prática. Nós, quando nos comunicamos, temos que nos preocupar com os 3 pilares que vamos mencionar aqui. São eles: linguagem corporal, voz e conteúdo da fala. E eu gosto de dizer que esses 3 pilares andam juntos. E gosto até de fazer esse gesto aqui, ó. Porque se um deles estiver desfalcado, a comunicação como um todo estará prejudicada. Então vamos aos pilares. O primeiro deles, como você observa aqui, é a linguagem corporal. O nosso corpo fala. Pierre Weil, um grande escritor, tem um livro que tem exatamente esse título, O Corpo Fala. E se você não conhece, vale a dica, fica essa referência aqui para você. O segundo pilar que vamos comentar é a voz. Muitas vezes você tem até o conteúdo, mas tem dificuldade de transmitir a sua mensagem para o seu ouvinte. Por isso a preocupação de observar como está a sua voz, ou seja, com relação à sua entonação e o seu ritmo de fala. Vamos falar muito, abordar muito ainda nessa aula sobre a questão da voz. E um outro pilar, o terceiro pilar da comunicação, que andam juntos, tá lembrado, tá lembrada, é o conteúdo da fala, ou seja, o repertório, ou seja, o seu conhecimento. Como que você traz esse seu conhecimento através da sua fala para encantar o outro, para encantar a outra. Portanto, vamos falar ao longo de todo o momento aqui agora sobre estes pilares. No papel que você tem aí, eu gostaria que neste momento você desenhasse, olha aqui, até trouxe como modelo, desenhasse esse bonequinho. Bonequinho mesmo de palitos que a gente chama, não precisa ser profissional não, na arte do desenho. Coloque aí então no seu papel. E já aproveito para você também colocar aí o nome. Como você vai dar o nome para esse bonequinho que ele é um ser comunicativo, ou seja, alguém que se comunica bem. Então escolha aí alguém que te inspira, um comunicador ou uma comunicadora, ou alguém da sua equipe, ou alguém aí que faz parte do seu dia a dia, que se comunica bem e coloque no canto aí do seu desenho o nome dele ou dela. Isso, faz eu espero, coloque aí, que nós vamos preencher esse bonequinho daqui a pouco. Seu boneco já está pronto? Olha o meu, pessoal, olha isso. Se transformou aqui neste bonequinho que eu apresento para você neste momento, que é o Puntelito, certo? Você tem aí o seu, colocou o nome como nós combinamos. Então vamos lá. Neste momento eu apresento a você o Puntelito e vamos juntos preencher o Puntelito com 11 ferramentas que eu digo que são essenciais para a nossa comunicação. Então você vai junto comigo, eu vou falando, você vai anotando aí no seu papel e no final quero saber como vai ficar essa montagem do seu boneco, o seu ser comunicativo. Primeira ferramenta que você vai colocar como se fosse o cabelo aqui
do nosso ser comunicativo é a palavra capacitação. Isso, escreva capacitação. O que quer dizer capacitação? Quer dizer conhecimento. O conhecimento que você tem, que você vai proferir aí dentro do seu treinamento, dentro de uma reunião, é ter conhecimento. E você está fazendo isso agora, está se capacitando no mundo da comunicação. Por isso que você está aqui realizando este curso de comunicação verbal, está se capacitando. Lembra que tinha essa pergunta no questionário reflexivo que você respondeu já? Vamos dar sequência? Segunda ferramenta também importantíssima, coloque aí 2. Os olhares. Coloque aí 2 olhos no seu papel, que a gente vai falar sobre a importância do olhar. Eu até vou deixar o pontelito aqui do lado, porque hoje nós temos que nos preocupar com o nosso olhar em 2 mundos, o mundo virtual e o mundo presencial. No mundo virtual, quando você está numa reunião online ou num treinamento online, você tem que observar se você está olhando para a câmera, como estou fazendo aqui agora. É para a câmera e não para outros lugares, porque senão o seu olhar não vai chegar de maneira tão incisiva no seu ouvinte. E pensando no mundo presencial, este olhar precisa estar de que forma? Eu gosto de fazer esse gesto aqui, ó. Precisamos direcionar, ramificar este olhar, porque eu preciso também que o meu olhar chegue, né, nas pessoas que estão à minha esquerda, as pessoas que estão à minha direita, as pessoas que estão lá no fundo. Então, eu preciso distribuir, ramificar o meu olhar. Certo essa diferença do mundo virtual, que eu tenho que olhar para a câmera, e do mundo presencial, que eu tenho que distribuir esse olhar para lá, para cá? Podemos continuar então? Pegando aqui o pontelito para que possamos continuar, eu gostaria que você anotasse aí na sua folha o nariz. E nariz você vai escrever a palavra cativar. Isso. Escreva aí que eu espero você escrever. Nariz, cativar. E você deve estar se perguntando, o que tem a ver nariz com cativar e com falar em público? Uma pergunta até inusitada, mas eu te respondo. Cativar é o direito de você fazer interação com o seu público. Você cativar de que forma? Sendo empático, sendo empática. Então, aqui eu gostaria que você anotasse aí do lado do bonequinho um termo, vamos falar em termos. A diferença entre falar com o seu público versus a diferença entre falar para o seu público. Eu até gosto de trazer um gesto para sinalizar isso. Falar com o seu público, falar para o seu público. Acho que você notou essa grande diferença já. Falar com é como se eu estivesse incluindo quem está à minha frente, seja lá no treinamento, seja numa reunião. Eu incluir, eu interagir, eu falar com as pessoas, trazendo exemplos dessa plateia. O falar para é um tom mais de discurso, um tom mais que só eu falo e é como se eu tivesse só eu que sei daquela verdade. Então a importância é cativar, é isso, falar com o meu público. E aqui tem a ver também, hoje está tão em moda o termo memória afetiva, não é mesmo? E tem a ver com cativar, tem a ver com fala. Deixa eu te explicar o exemplo para você entender um pouquinho o que eu quero dizer. Imagine você lá com a sua avó que fazia um bolo de fubá maravilhoso. Hoje, se você lembra de um bolo de fubá, muitas vezes você está lembrando do cheiro, do gosto daquele bolo de fubá da sua avó. E essa sensação, ela é como se ela estivesse nos abraçando. A gente se sente confortável, a gente se sente participante daquele momento, daquela vivência. Agora vamos transportar esse exemplo para o dia a dia do nosso treinamento, da nossa reunião, do dia a dia profissional. É a mesma coisa. Quando eu encanto, quando eu trago aí histórias, quando eu trago e falo com o meu público, eu trago sim essa sensação de estar abraçando o meu público. Faz sentido? Tenho certeza que sim. Continuando, depois então na próxima ferramenta já falamos de 3. Capacitação, olhar e cativar. Agora nós vamos falar, coloque aí, nós temos duas orelhas. Escreva a palavra escutar. Isso. Escutar. Ué, mas Lude, nós não estamos aqui falando de um curso de comunicação verbal? Sim, comunicação verbal. E para que a gente possa se comunicar de maneira eficiente, a gente tem que saber escutar.
Eu gosto muito de um termo que eu gostaria que você anotasse aí, que é o escutatória. Isso, escutatória. Escutatória é o ato de escutar o outro. E muitas vezes a resposta para aquela pergunta, para aquela situação do diálogo está no fato de eu conseguir ouvir, escutar o outro. E aí a comunicação fica mais acessível. E também deixo aqui uma outra referência de um grande escritor chamado Rubem Alves, que tem um texto que fala sobre escutatória. É só você buscar na internet que você vai ter acesso. Ele fala isso, né? Nós temos tantos cursos de comunicação verbal, tantos cursos de oratória e poucos cursos de escutatória. Então fica a dica para você, também não só falar, mas sim saber escutar. Continuando, essa ferramenta é tão fundamental quanto as outras também. Você vai colocar aí uma boquinha e escreva a palavra sorriso. Isso mesmo, sorriso. E claro, ao me comunicar, se eu tenho um semblante sorridente, eu me comunico com mais facilidade. O sorriso abre portas. Lembra que nós já falamos também da linguagem corporal? O sorriso está dentro da linguagem corporal. Então, se você tem uma expressão mais fechada, saiba que se você trazer mais leveza na sua expressão facial, você vai abrir portas para se comunicar melhor. E do lado do sorriso, coloca aí bem grande, do lado da boca do seu ser comunicativo, a palavra voz. Até se você quiser desenhar um megafone, estou fazendo até assim, ó, para você colocar um megafone aí, a palavra voz. Já falamos também que este é um dos pilares, a nossa voz, e ela precisa ser, coloque aí, ela precisa ser modulada. Olha o gesto, modulada. Eu não posso ter a minha voz num único tom. É o que nós chamamos de monocórdica. Quer um exemplo? Deixa eu dar para você. Imagina a pessoa que fala assim o tempo todo. Ela está dando aula, ela está participando aí, dando um treinamento, e na fala dela não tem alto nem baixo. Ela fala assim o tempo todo. Já vai dando um sono que a gente fala, meu Deus, ai, preciso acordar. Então a nossa voz precisa ter momentos de explosão, falando rápido, e momentos mais serenos, momentos mais reflexivos. Lembra que eu me apresentei como narradora de corrida de rua? Imagina se eu narrar a corrida desse jeito. Lá vem ele, o campeão da prova está chegando, passou pela linha de chegada, ganhou! Eu não vou convencer ninguém. Eu preciso nessa hora ter o quê? Um time, ter uma certa agilidade com a minha voz. E lá vem ele, é o campeão, que vai cruzar a linha de chegada agora! Eu preciso ter essa modulação na minha voz. Faz sentido, né? Tenho certeza que você está acompanhando muito bem essas ferramentas. Vamos para a próxima? Podemos continuar? Você vai fazer aí no seu ser comunicativo como se fosse um colar ou mesmo uma gravata borboleta, pode ser? Escreva bem grande a palavra assim, nome. Isso, nome. Por que é tão importante o nome? Saber o nome das pessoas. Quando eu me comunico e no diálogo eu faço referência ao nome da pessoa no qual eu estou falando, isso faz com que o outro ou a outra se sinta extremamente confortável e também incluído na sua fala. Então, toda vez que for se referir a alguém, seja numa reunião e seja também em exemplos simples, tá? Você foi a um restaurante e tá lá, vai chamar o garçom. Muitas pessoas têm o hábito de chamar como? Ô moço, ô chapa, vem cá. Não, faça diferente. Pergunte o nome do garçom e utilize o nome dele o tempo todo na sua conversa. Pode ter certeza que você vai ser tratado de uma maneira diferente. Você é como se o garçom fosse destacado da multidão quando ele é chamado pelo seu próprio nome, e isso encanta, e isso faz com que a gente se sinta muito bem. Pode ser? Então fica aí essa dica, usar o nome das pessoas várias vezes. E a gente vai dar sequência na próxima aula, trazendo o restante das outras ferramentas do nosso ser comunicativo. Presta atenção, fique firme aí. Vamos para a próxima aula?